Pessoal, ontem nós falamos aqui de um decreto publicado pelo governo do Distrito Federal que obrigava bares de Ceilândia a fecharem as portas à meia-noite para, segundo o texto do projeto, abre aspas, aumentar a segurança da região, fecha aspas. Mas depois da reclamação de empresários, moradores nas redes sociais, o governador Ibanez Rocha voltou atrás e revogou a medida. É isso mesmo, Guilherme Glória, boa tarde para você. Boa tarde, Felipe, boa tarde a todos. É isso mesmo. A norma foi publicada na terça-feira, 48 horas depois, o governador Ibanez Rocha revogou essa decisão. Só para a gente lembrar exatamente como é que funcionava. O que a norma ela determinava? O funcionamento de locais que vendem bebida alcoólica, ele tinha que ser. Ele não poderia seguir após a meia-noite, entre domingo e quarta-feira, e também tinha que fechar esses estabelecimentos dias de quinta e sábado, às 2 horas da manhã. E a justificativa, como você falou, Malta, era para impedir os CVLIs. O que é CVLIs? Reduzir o número de crimes letais, violentos, intencionais, homicídios, latrocínios e etc. Diminuir a violência. Só que o que acontece? Quem trabalha e quem tem a sua renda trabalhando na noite ali nos bares e restaurantes reclamou dessa decisão, porque o horário de funcionamento desses estabelecimentos vai até muito depois da meia-noite, vai até muito depois, às vezes, das 2 da manhã. E é claro que se esses estabelecimentos estão trabalhando de forma correta, sem fazer muito barulho, incomodando a vizinhança, se eles trabalham com tudo ok, o que eles queriam era poder cumprir o horário deles lá para ter aquele faturamento tradicional. Com essa determinação, o que esses comerciantes reclamavam? O faturamento ia cair muito. E foi bastante queixa, até que essa decisão durou apenas as 48 horas aí e foi revogada. Agora, lá em Ceilândia, os estabelecimentos podem funcionar normalmente, mas é claro, seguindo também todas as regras e normas que é necessário para se funcionar nesse horário, que não significa que depois das 2 da manhã, de quinta a sábado, pode ter muito barulho ou confusão e etc, né? Porque as pessoas precisam ter a condição de dormir e tal. A gente sabe que tem muita gente que só tem esses horários, às vezes, saem tarde do trabalho para curtir a night, mas tem que respeitar os moradores, enfim, a comunidade como um todo. Mas o funcionamento agora está liberado e essa polêmica, pelo jeito, acabou, a não ser que a gente tenha mais uma decisão inesperada futuramente, mas eu acho difícil, viu? Depois de tanta reclamação, eu acho que deve ficar dessa maneira mesmo. Malta. Obrigado, viu, Guilherme? Obrigado pelas informações. Moradores de um condomínio também lá em Ceilândia denunciam mãe e padrasto por maus tratos. As 3 crianças que moram com o casal estariam sendo agredidas constantemente. Um dos menores gravou o momento da mãe em fúria. As fotos mostram os hematomas nas costas e no rosto da criança. Antes de ser agredida, ela conseguiu posicionar o celular e gravar o áudio da mãe em um momento de fúria. Eu não aguento mais! Isso aqui é lixo, não serve nenhuma, isso aqui é lixo! Vai guardar os brinquedos dele, pra ver se ele dá valor! Eu quero esse vagabundo. Eu quero essa brincando. Se tem roupa, eu quero essa sopa dobrada. Isso aqui, ó. Eu quero entrar aqui, tá impecável! Dênia é vizinha da família em Ceilândia. Ela contou que as 3 crianças de 12, 9 e 7 anos moram com a mãe e o padrasto. De acordo com a representante comercial, os menores parecem sempre assustados. Cheguei em casa, era aproximadamente 00:30 e o menorzinho estava sentado na porta do elevador, agachadinho, chorando e se tremendo todo. E eu peguei ele no colo, perguntei se ele queria falar o que tinha acontecido, ele só falava que não e se tremia todinho. E chorava, e eu perguntei se ele queria ir na minha casa, ele falava assim não, com muito medo, e na hora que eu soltei ele no chão, ele correu para a porta e alguém puxou ele assim. Preocupada, ela mandou mensagens no grupo do condomínio e foi ameaçada pelo padrasto das crianças, que é advogado. Eu quero que a senhora poste mais alguma coisa reclamando, insinuando que é a minha família, a senhora tem algum problema com a minha família, sei lá qual é o seu problema. Se a senhora postar mais alguma vez, essa vai ser a 3ª vez. Você pode ter certeza que eu vou rachar tua cara na porrada. E outra coisa, pode ir na polícia, registrar um boletim de ocorrência, tá? Porque crime de ameaça, crime de menor potencial ofensivo, não dá nada. E se der alguma coisa, é pouca coisa.
Com medo das ameaças, Dênia não voltou mais para casa e registrou o boletim de ocorrência. Depois que eu registrei o boletim de ocorrência, já fui na minha casa, peguei o que a gente ia precisar e saímos de casa. E na delegacia eu não consegui uma medida protetiva, porque não se encaixa no crime de Maria da Penha. E eu preciso ter essa medida protetiva, porque eu tô com medo. Eu não sou sozinha, tenho minhas filhas. O pai biológico das crianças foi procurado por vizinhos e também denunciou o caso na Polícia Civil e no Conselho Tutelar. Ele tenta a guarda dos filhos. O pai está na justiça já há 3 anos para conseguir a guarda dos filhos e também não consegue. O que está faltando acontecer? É óbvio que cada família tem a sua maneira de criar seus filhos e entende qual é o tipo de educação que é preciso entregar dentro de casa. Mas a nenhuma família é dado o direito de violentar crianças no ambiente domiciliar. A gente viu fotos que trazem indícios fortes de agressões brutais nesses meninos. Há lesões na pele dessas crianças. E em casos assim, é dever da gente, como cidadão, se a gente é vizinho, se a gente testemunha, acionar a polícia. Porque se tem uma população que é indefesa, é a população infantil. Se essa vizinha não tivesse informado a polícia do que ela está suspeitando que acontece naquela casa, quem o faria? As crianças? Jamais. Então, esse homem realmente cometeu mais um crime de ameaça. Que bom que ela registrou essa ocorrência. Que bom que o SBT hoje traz essa denúncia para que a Polícia Civil do Distrito Federal, a Polícia Militar do Distrito Federal e as outras autoridades de segurança sejam por nós informadas que há um caso grave para ser estudado e monitorado lá em Ceilândia. Paralelamente a isso, eu queria dizer para você que está em casa que é do costume da gente, muitos de nós somos criados assim, na base do grito. Mas se a gente está querendo realmente mudar a próxima geração, a gente precisa entender que aquilo que foi feito com a gente talvez seja não tão legal passar para frente. Tem um vídeo que circula na internet nesse momento que é interessantíssimo. Mostra um menininho de 1, 2 anos de idade. Uma pessoa entrega para ele uma tarefa, para ele encaixar partes de um brinquedo. E ele faz isso com a maior destreza, sem dificuldade nenhuma. Aí, de propósito, acontece uma gritaria perto dele. Não com ele, só perto dele. Para que eles pudessem monitorar qual seria o comportamento desse menininho. E vocês acreditam que só da criança pequena, 1 aninho de idade, testemunhar uma gritaria, testemunhar uma troca de ofensas, na próxima vez que alguém oferece para ele uma dinâmica para ele fazer, ele fica parado e não sabe o que fazer? Então a gente precisa entender que a cultura de paz começa dentro da casa da gente. É óbvio que isso vai depender de uma mudança cultural. Quantos pais e mães ainda não estão preparados, para falar baixinho com o filho, às vezes vão gritar, vão falar mais alto, é da cultura da pessoa falar mais alto, mas a gente precisa querer mudar. Agora, nesse caso especificamente, não tem que ter paciência não. Se você testemunhou uma criança machucada, com lesão, com a perna roxa, com machucado no pescoço e desconfia que ela está sendo agredida dentro de casa, ligue para a polícia. Não se amedronte. Procure o SBT. A gente também vai lá denunciar. Em nota, a Polícia Civil informou que, por envolver menores, esse caso está em segredo de justiça. A gente tentou falar com a mãe e com o padrasto das crianças, mas eles não atenderam às nossas ligações. Um homem de 34 anos de idade foi preso, acusado de estuprar e extorquir uma menina de 12 anos de idade. Ele se passou por adolescente e se infiltrou no jogo online Pokémon GO para atrair a garota, que chegou a ficar desaparecida por algumas horas. Esse caso gravíssimo aconteceu na Asa Sul e a repórter Vitória Mello está com o delegado que está à frente das investigações. Vitória, é com você. Oi, Felipe, boa tarde a você, boa tarde a todos. Eu vou pedir licença antes de entrar com o delegado aqui da primeira delegacia de polícia, o Dr. Maurício Iacuzilli. Eu vou falar com a mãe dessa adolescente, dessa menina de apenas 12 anos. Ela estava me contando mais cedo que a filha dela, desapareceu na terça-feira. Foram cerca de 24 horas, um pouco mais de 24 horas que a filha dela ficou desaparecida e ela desesperada, sem saber o que havia acontecido. A gente não vai identificar a mãe
mãe dessa criança, até mesmo para não identificar, né, quem é essa jovem de 12 anos. Mas ela está aqui na delegacia com a gente e vai contar como que foram esses momentos de desespero. Boa tarde, obrigada pela participação. Como que você sentiu, deu falta, né, da sua filha? Foi na manhã de terça-feira que você estava me contando, você acordou e ela não estava mais em casa, né? Sim, foi por volta de 9 horas da manhã. E aí a gente deu falta. Primeiro a irmã dela mais nova deu falta e a gente foi atrás e não conseguia me encontrar. Então a gente voltou para trás e um vizinho falou que viu ela saindo com a mochila nas costas, com um short jeans, uma camiseta do Flamengo, né, e de Havaianas. E aí aonde foi a minha preocupação maior, fui no quarto, olhei, tava faltando maquiagem, tava faltando roupa dela, tava faltando algumas coisas, ela não levou o carregador do celular, o celular dela ficou desligado. Durante essas 24 horas ela não ligou o celular, a gente ligava e ela não atendia, a gente mandava mensagem no Facebook, no Instagram, visualizavam, mas não respondia, né? E aí a gente veio para a delegacia atrás para ver se conseguia fazer a ocorrência dela. Nesse meio tempo, né, o que chamou a atenção é que um suposto amigo entrou em contato com você, um amigo da sua filha, entrou em contato com você querendo ter notícias da menina e isso te acendeu um sinal de alerta, né? Sim, porque até então ele falou que estudou com ela numa escola, sendo que ela já tinha um ano que não estudava nessa escola. E falou que ele tinha pegado o meu número através de uma ligação que ela fez do celular dela para mim, e ela não fazia isso. E outra coisa, o ano que ela estudou nessa escola foi o ano passado. Esse ano ela não estava mais lá. E como que esse amigo dela tinha o meu número, sendo que o meu número era novo, eu só tenho ele há 3 meses. Então daí já foi levantando suspeita e a suspeita também dela ter sumido, né? Então a gente foi ligando uma coisa na outra para poder chegar até ele. E aí, com esse número, vocês vieram, né? Você veio aqui com esse contato e entregou nas mãos do delegado. Sim, ele começou a mandar print, mandar foto de conversa dela com ele, se passando como amigo e tal. E eu acho que ele se esqueceu que a gente tinha o número dele gravado. E foi através do número dele, através dos prints, das conversas, tudo, que a gente trouxe à delegacia, que eles apuraram e conseguiram. Então ele praticamente se entregou, né? Sim, com certeza. Foi ele mesmo, ele não deu nem trabalho para fazer isso, entendeu? E aí você conseguiu, com alguém da família, uma informação do possível paradeiro da sua filha também? Sim, foi depois que conseguiram prender ele por volta de 6 horas da tarde. Eu acho que foi umas 6 horas da tarde, umas volta de 7h30 da noite, minha prima me ligou avisando que o esposo dela tinha visto ela descendo em uma casa da avó dela. Aí a gente foi atrás. Encontramos ela lá na Ceilândia, realmente na casa da avó dela. Você em nenhum momento desconfiou um comportamento estranho da sua filha, que ela possivelmente estaria sendo ameaçada? Ela tem internet, tem um celular, entra em rede social. Em nenhum momento passou pela sua cabeça que ela estava estranha? Ela tem acesso a tudo, entendeu? Ela é livre para isso. Só que ela é uma menina muito quieta, ela é muito calada, ela guarda as coisas muito para ela e ela não consegue demonstrar. A única coisa assim que eu observei dela nesse tempo todo foi o nervosismo dela, que estava muito grande. A gente falava com ela, o estupim dela estava muito curto. Então essa acho que foi a reação que ela estava tentando mostrar pra gente, né, que estava acontecendo alguma coisa. Mas por ela ser assim também estressadinha um pouquinho, né? Aí a gente nunca imaginava que estaria acontecendo. E depois ouvir da sua filha tudo o que ela passou, né? Ela conheceu esse homem na internet, ele se passou por adolescente, ganhou a confiança da sua filha e fez com que ela mandasse fotos íntimas dela para ele, né? Como que é, como mãe, ouvir tudo isso? Saber disso tudo é dolorido, porque a gente nunca coloca um filho no mundo pensando que vai passar por essas situações. A gente como mãe, a gente sempre quer proteger, quer cuidar. Assim, as pessoas que me conhecem, assim, sabe o tanto que eu dou a minha vida por ela, entendeu? E aí a mãe saber uma história dessa é muito complicado. E é mais doloroso quando você sabe que estava passando pelos seus olhos e você não percebeu, entendeu? Que foi o meu caso. Então é muito doloroso mesmo.
vocês estão dando esse apoio, né? Porque além de ter sido obrigada a manter relação com esse homem, ele ainda ameaçou divulgar o contato dela para outros pedófilos. Então, você saber que a sua filha ficou tão vulnerável assim é complicado. Na verdade, ele chegou a passar, né, o contato dela para outras pessoas. Acho que até por isso que ela não ligou mais o telefone. Ela, num ato assim, de confiança que ela teve, ela passou o número da senha do Facebook dela para ele. E então ele teve acesso, né, às intimidades, o que acontecia dentro das redes sociais dela. Então foi por aí que ele passou a monitorar ela, passou a controlar ela. E dessa situação que ela se sentiu coagida, né, com medo de contar pra gente também, com medo de me falar o que estava acontecendo. E as ameaças dele também, né? Felipe, ela até perde um pouquinho as palavras, né? Se emociona porque a gente imagina, não é fácil. Imagina como mãe ver a filha de 12 anos passar por toda essa situação. E fica um alerta, né? Claro que o coração fica um pouco mais tranquilo de ter a sua filha de volta, mas fica primeiro a revolta, né, de um homem desse, ter entrado em contato com elas, passando por adolescente, e fica um alerta também para outros pais e até mesmo para sua família. Sim, muito revoltante. Porque hoje em dia o mundo já está tão evoluído que um cara desse ele não precisa fazer isso, entendeu? Tem mulheres aí, poxa, por que uma criança? Você, né? Então eu peço alerta de todos os pais que tiverem os seus filhos, que puder estar monitorando o celular, não só o Facebook, WhatsApp e Instagram, porque também as crianças também estão caindo através de jogos. Às vezes você pensa, não, meu filho está ali brincando com o joguinho, mas não sabe o tanto que aquele jogo é perigoso, entendeu? E fica a minha alerta, meu agradecimento a todos que estiveram aí na luta com a gente, né? E só tenho a agradecer a Deus por ter trazido minha filha bem e viva, com saúde, entendeu? Só fica a mente, né? Que não tem como esquecer tão cedo. Mas, graças a Deus, ela tá bem. Vou pedir só para você aguardar um pouquinho aqui. Pode falar, Felipe, você tem alguma questão para fazer para a mãe, alguma pergunta? Olha, Vitória, esse depoimento está chocando a gente aqui num nível que a primeira coisa que eu tenho para dizer é, depois da nossa participação aqui ao vivo, que você agradeça a essa mãe, que num momento em que recebe a filha de volta, depois do que passou, se dispõe a falar com a gente em TV aberta, para que sirva de alerta para as outras mães, porque eu tenho certeza que um dos desejos dessa mãe é que isso não se repita com outras famílias. A gente tem dito aqui várias vezes, e o caso de hoje reforça a necessidade de pais e mães monitorarem de muito perto o uso da internet por parte dos filhos. Veja só, essa criança de 12 anos de idade estava usando um joguinho que se chama Pokémon Go. Não sei se você conhece, mas foi uma febre uns anos atrás, depois parece que o povo parou de usar, agora está usando de novo. É inspirado naquele desenho que passava na televisão, que a pessoa vai com o celular na rua e aí, tipo de uma realidade virtual, mostra aqui na tela para ele um Pokémonzinho e aí ele tem que pegar. Quando uma criança de 12 anos, que é o caso dessa menina, está jogando Pokémon Go, ela imagina que as outras pessoas que estão se relacionando com ela aqui no jogo, dialogando com ela, são crianças também. Mas é nesse momento que o pedófilo encontra a vulnerabilidade, a isca para poder atrair aquela vítima. Aí essa menina de 12 anos em algum momento compartilha, achando que estava conversando com um menino da idade dela, compartilha algo íntimo dela. Acabou a vida dessa criança nesse momento, porque este pedófilo vai falar, você me passou, então você vai ter que me encontrar. Porque senão eu vou contar para o seu pai e para sua mãe que você me mandou essa foto. E aí a criança com 12 anos de idade, Vitória, que não tem a mesma maturidade que a gente, não tem. Porque se a gente faz um negócio, se eu, que sou adulto, ou você que é adulta, cai numa cilada como essa, imediatamente nós temos a sobriedade de procurar a polícia, denunciar o crime de extorsão. Sabemos que a gente não tem que ter vergonha de nada porque somos vítimas, então a gente vai agir de forma séria, racional, inteligente. Mas a criança amedrontada não sabe se o pai vai brigar, se a mãe vai brigar, o que vai ser da vida dela, vai caindo cada vez mais na lábia desse criminoso. Então, Vicky, eu queria que você, em primeiro lugar, agradecesse,
mas pedisse que essa mãe deixasse este recado para as outras mães. Ela não imaginava que poderia ter a filha vítima de um pedófilo. E teve. Olha o que essa mãe tem que conviver a partir de agora. Graças a Deus, essa menina está na mão dela. Que ela vai poder restaurar o psicológico e a serenidade dessa menina. Mas haverá um trabalho para ser feito porque ela foi vítima de um estupro. Tomara, minha amiga, dona de casa, telespectadora, que a sua filha não seja. E é por isso que a gente reforça esse alerta aqui. Vicky, é com você. Felipe, agora a gente vai conversar com o delegado responsável por essa investigação, porque foi tudo muito rápido. Como a mãe dessa menina de 12 anos estava falando, ela ficou desaparecida há um pouco mais de 24 horas. Então, o caso foi registrado aqui na primeira delegacia da Asa Sul e o doutor Maurício Iacozilli está aqui ao meu lado para dar detalhes dessa investigação. Doutor, um caso revoltante, né? Mas vocês conseguiram rapidamente chegar até esse homem. Exatamente, conseguimos identificá-lo e inicialmente ele foi trazido como suspeito, né? Contudo, a hora que ele abriu o celular para a gente poder ver a conversa, que ele queria despistar a nossa investigação, nós verificamos que havia vários materiais de pornografia infantil, não só da vítima, como de outras jovens e adolescentes. E diante disso ele já foi preso em flagrante pelo crime de manter e divulgar fotos de pornografia infantil. E posteriormente, com a localização da garota, nós soubemos que ele infelizmente acabou abusando dela, razão pela qual ele foi autuado também pelo crime de estupro de vulnerável. E além disso também estava extorquindo a menina a mandar mais fotos, mais vídeos, ameaçando-a de divulgar essas fotos para a família dela, tendo ele sido autuado também pelo crime de extorsão. E é assim, o que chama atenção é um homem de 34 anos se passando por um adolescente, por um jovem, por uma criança na internet, tudo isso para conseguir ter a confiança dessa vítima e conseguir essas imagens dela, imagens íntimas, né, dessa criança. Exatamente, razão pela qual a gente deixa o alerta para os pais, para que sempre estejam monitorando com quem o seu filho está conversando na internet, orientem os seus filhos a nunca mandar fotos e vídeos com esse tipo de conteúdo, a fim de evitar que sejam vítimas desse crime gravíssimo, já que outras pessoas podem existir e estão praticando esse tipo de ação. Porque com medo, né, ela acabou cedendo ali aquelas ameaças e acabou sendo abusada. Exatamente, acabou sendo abusada e posteriormente nós apuramos que esse homem de 34 anos divulgou o contato dela, as fotos dela para outros pedófilos que também passaram a ameaçar a vítima, dizendo que sabiam onde ela morava. E a razão que fez com que ela fugisse de casa com medo dessa situação toda. Ou seja, poderia ter acontecido algo até mais grave, ela não ser localizada ou ter novamente sido vítima de outro abusador. Então por isso que a gente pede que os pais fiquem sempre atentos e alertas. Até porque a família procurou aqui vocês na delegacia sem saber o que estava acontecendo, né? Então vem aquele desespero, não percebe aquele comportamento mais estranho do filho, então chega aqui desesperado. Então começa todo esse trabalho de investigação. Exatamente, então é sempre bom estar alerta. Agora nós já prendemos esse suspeito, já pedimos para que a prisão em flagrante dele seja convertida em preventiva, porque a audiência de custódia dele vai ser amanhã. E se ele for condenado, vai pegar uma pena de mais de 30 anos de prisão, somando todos esses 4 crimes. As investigações irão continuar agora para identificar esses outros integrantes desses grupos de pedofilia que ele fazia parte. Já verificamos que tem inclusive pessoas de outros estados. E ao final iremos elaborar um relatório e enviar para as outras polícias civis desses estados, a fim de que todos esses indivíduos sejam identificados e presos. Então a investigação continua nesse sentido, né? Porque talvez seja uma rede ali de pedofilia e aí esses pedófilos compartilham esses contatos, né, dessas vítimas. Exatamente, por isso que as investigações vão prosseguir a fim de conseguir desmantelar esse grupo criminoso, né? E pode inclusive até ensejar um posterior indiciamento do autor por crime de associação criminosa ou organização criminosa, a depender da complexidade das informações que a gente encontrar durante os exames periciais que vão ser realizados. E doutora, a gente tem ideia do perfil desse criminoso? Era um homem... tinha trabalho, morava sozinho, morava com a família? Como que era o perfil desse homem? Ele era um homem de 34 anos, ele desempregado, morava com a mãe idosa, bem idosa a mãe dele, só os dois na casa. E parecia ser uma pessoa muito perturbada, assim, que não tinha contato, não tinha amigos, não se relacionava com outras pessoas e parece que vivia só ali na internet mesmo, nesse mundo aí, tentando o tempo todo fazer amizade com crianças e adolescentes e cometer esses crimes aí perversos. E por isso fica, né, reforça o alerta, por favor, aos pais, para que tenham cuidado, porque nunca se sabe, né, com quem que seu filho está falando. Hoje em dia é muito fácil ter o acesso ao celular, toda criança, né, tem acesso ao celular, à internet, então é sempre um risco.
Exatamente, a gente sabe que a internet é um mundo, né? Qualquer pessoa do mundo pode estar em contato ali com seu filho, então tem que estar sempre alerta com quem seu filho está falando, até mesmo nos jogos online, que a pessoa acha que está jogando um jogo de criança que vai estar tranquilo, mas é ali mesmo que os pedófilos vão estar inseridos e procurando suas vítimas. Obrigada, doutor. É isso, Felipe, as informações aqui do delegado Maurício Iacozili. Você tem alguma questão, alguma pergunta a fazer? Tenho rapidinho, Vicky, pra gente esclarecer aqui. Vocês vejam em casa até que ponto chegou essa tragédia, né? A família da menina foi até a delegacia registrar a ocorrência do desaparecimento dela, nem sabia que a menina estava sendo ameaçada por um pedófilo e talvez por um grupo de pedófilos. Ô Vicky, quando ela saiu de casa, confirma isso mesmo? Ela foi encontrá-lo e aí ali também foi abusada? Isso aconteceu? Sim. Doutor, só para a gente saber a dinâmica desse abuso, né? Esse contato dela com esse criminoso já havia há alguns meses, não foi no dia que ela desapareceu que ela foi abusada. Conta pra gente esses detalhes. Exatamente, o contato se iniciou aproximadamente 3 a 4 meses atrás, através desses jogos online. Ele foi então ganhando a confiança da garota e posteriormente começaram a se comunicar por outras redes sociais, quando então ele encaminhou fotos de um adolescente nu, como se fosse dele, e pediu para que ela mandasse as dela, no que ela acabou cedendo e mandando, e foi aí que começaram as extorsões, ele querendo encontrá-la pessoalmente, ela inicialmente se evadindo. Ele então disse que iria divulgar as fotos dela para a família na internet, quando então ela resolveu encontrá-lo no dia 14 de julho, na Asa Sul, na quadra 214, que é onde ele residia. Ele então a levou até a escadaria do prédio, disse que como morava com a mãe não podia subir ao apartamento e acabou ali então abusando da garota. E aí então que ela deve ter... Ela quis fugir dele, né? Não ter mais esse contato e aí aumentaram essas ameaças. Exatamente, as ameaças aumentaram não só por parte dele, como também ele acabou vendendo o contato dela para outros abusadores que também começaram a ameaçar e a extorquir a garota, que acabou se desesperando e fugindo de casa. Doutor, assim, é muito raro a gente ver histórias como essa e saber a capacidade, né, do ser humano fazer isso com uma criança de 12 anos. Isso eu acredito que também chame muita atenção de vocês. Exatamente, é um crime bárbaro, mas graças a Deus não é tão frequente, mas nós vamos estar sempre atentos, monitorando esses tipos de criminosos, já que acaba gerando traumas muitas vezes que nunca vão acompanhar a vítima pela vida toda, né? Então é um crime gravíssimo que a gente vai estar sempre atento para poder dar a resposta imediata e deixar essas pessoas fora do convívio social. Obrigada, doutor. Então é isso, Felipe. Então, antes mesmo, né, dela fugir, há 4 meses ela conversava com esse criminoso, achando que se tratava de um adolescente. Ele pegou a confiança dela, pediu fotos íntimas, mandou como se fosse dele, né, inicialmente, ali uma foto íntima, fez com que a vítima enviasse uma foto dela e começaram ali as ameaças. Então, acuada, a vítima acabou encontrando com ele ali na 214 Sul e aí foi abusada. Foi a partir desse momento que ela tentou evitar esse contato, mas aí começaram as ameaças mais graves e na terça-feira a vítima decidiu fugir de casa, mas, como o doutor disse, agora este homem está preso, Felipe. Nossa, graças a Deus. E que os outros que ameaçaram essa menina também sejam responsabilizados. Vicky, só me diz, se não tiver como, você pode falar aqui. A mãe da menina não está disponível agora para conversar com a gente, né? Ela ainda está aí ocupada. Posso perguntar aqui rapidinho? Claro. Só um minutinho, que eu vou pedir licença aqui, que ela está conversando. Só um minutinho, fica aqui para a gente não identificar a mãe, só um minutinho. Por favor, a senhora consegue falar com a gente? A senhora fica de costas aqui para mim? Pronto, Felipe, consegui conversar, trazer a mãe aqui de novo pra gente. Você tem alguma pergunta para fazer para ela? É porque agora há pouco, quando você foi entrevistar o delegado para a gente trazer as informações da investigação, eu ainda gostaria que a gente voltasse e deixasse que a mãe dessa criança terminasse o nosso assunto e compartilhasse da experiência dela, o que ela pode dizer hoje para outras mães, para outros pais que nos acompanham, para que pelo menos isso que aconteceu com a família dela sirva de alerta para não acontecer nas outras. A gente vai encerrar nossa participação. Eu queria só que a senhora, por favor, nosso apresentador está pedindo para mandar um recado para outras mães, outros pais, para que o que aconteceu com a sua filha sirva de alerta, né, para outras famílias. A senhora poderia deixar um último recado aqui para a gente? Sim, o meu recado é que eu
Igual eu já falei, que eu peço que todos os pais que tenham filhos da mesma idade que ela, não só os pais, mas tios, entendeu? Avós, toda a família que tiver crianças da idade dela, da faixa etária, que possa estar de olho, né? Possa estar sempre de olho, não só no celular, mas que observem o agir da criança, porque o agir, ele fala muito. Se for uma criança quieta, calada, ela vai querer se expressar através do agir dela. Igual a minha filha, que ela estava muito estressada, entendeu? E eu não percebi. Então fica alerta, porque isso não pode acontecer do jeito que aconteceu comigo, que eu nunca imaginei que fosse acontecer, pode acontecer com outras crianças também. E hoje eu estou grata a Deus por ter acontecido com ela e a gente ter descobrido, porque foi menos um que a gente tirou de circulação, entendeu? Porque poderia ter acontecido coisas piores com outras crianças também, entendeu? Então, por mais que ela tenha sofrido isso tudo, eu tiro como ela se fosse um anjo que tivesse tirando, né, esse cara de circulação. É doído, E eu peço a todos os pais que, né, tire como exemplo a minha história. Muito obrigada. É isso, Felipe. A gente encerra a nossa participação. Se você tiver mais alguma pergunta, a gente segue por aqui. Não, tá tudo certo. E, Vitória, eu termino agradecendo a você, tá? Porque é um assunto muito sensível e a gente precisa contar com uma equipe competente e sensível também para tratar a mãe dessa criança e todas as pessoas que estão aí na delegacia com a responsabilidade que o assunto merece. Muito obrigado, tá? Voltamos a nos falar daqui a pouco. Ainda sobre violência sexual, a Polícia Civil concluiu que o anestesista, sabe aquele que foi preso porque estuprou uma paciente? Pois é, ele começou a praticar esse crime menos de 1 minuto depois do marido dessa gestante sair da sala de parto. E para conseguir estuprá-la, o médico aplicou sedativo nessa mulher por 7 vezes durante o abuso sexual. A polícia ouviu 19 pessoas, entre elas a vítima, o marido dela, o anestesista e funcionários do Hospital da Mulher em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, onde Giovanni Quintela Bezerra foi preso em flagrante no último dia 10. Principal prova no inquérito, o vídeo gravado com o celular escondido por funcionários dentro do armário do centro cirúrgico tem 1 hora e 36 minutos de duração, sem cortes. Uma segunda filmagem de cerca de 2 minutos, feita por uma enfermeira, também foi analisada. De acordo com o inquérito, o anestesista iniciou o estupro 50 segundos após o marido da paciente deixar a sala com o bebê do casal. O abuso durou 9 minutos e 5 segundos. A perícia na gaze que ele usou para limpar o rosto da mulher não encontrou traços de sêmen. Provavelmente porque o material foi retirado do lixo e passou por vários recipientes, o que pode ter comprometido a integridade da coleta. A investigação também concluiu que somente no período após o nascimento do bebê, a paciente recebeu sedativos 7 vezes. Segundo a polícia, Giovanni chegou a esfregar as pálpebras da vítima para saber se ela estava desacordada. A análise dos vídeos comprovou que ela ficou inconsciente e sem chances de defesa no momento em que sofreu o abuso. Por isso, Giovanni foi indiciado por estupro de vulnerável, punido com pena de até 15 anos de prisão. O médico, que já virou réu pelo crime, permanece sem advogados e detido por tempo indeterminado. A polícia abriu outra investigação para identificar possíveis vítimas entre 44 mulheres que foram pacientes do anestesista. E a gente está num país e num momento do planeta tão maluco que esse maluco estuprador do Rio de Janeiro está ganhando cada dia que passa mais seguidores nas redes sociais. Dá para entender um negócio desse ou não dá vontade de vomitar? De volta aqui ao Distrito Federal, o contrato da Secretaria de Saúde com o Instituto de Cardiologia e Transplantes do DF, esse contrato venceu e ainda não foi renovado. Isso tem preocupado muita gente que precisa de tratamento para doenças crônicas. Hoje o coração que bate no peito do seu Ailson bombeia além de sangue, uma nova oportunidade para ele viver. Com 2 infartos no histórico médico, ele viu o cansaço provocado pela dificuldade do coração em bater tomar conta e precisou fazer hemodiálise para ajudar a circular o sangue. Em 2015 começou a minha história cardíaca. A veia foi dilatando, foi ficando fraca, não tinha mais como cuidar dela. Então, na primeira vez que eu me internei, ela estava batendo apenas 30%.
E nessa brincadeira veio agora a consequência de 2019, que eu tive um segundo infarto, e onde começou já a trajetória. Aí fui para a UPA no Valparaíso, que eu passei mal lá. Da UPA no Valparaíso eu fui para Brasília ficar com meu pai. De lá, eu passei mal novamente, vim diretamente para o hospital de base. No hospital de base eu fiquei internado lá uns 4 meses, e de lá para cá eu vim direto aqui para o IC. O transplante foi no mês passado e realizado no Instituto de Cardiologia e Transplantes do DF. Aqui era a última esperança para que ele conseguisse enxergar um futuro. Porque agora é só benção mesmo e cuidar para ele não estragar de novo. É uma equipe muito boa, muito atenciosa a equipe, não tenho nada que reclamar. Só emoção mesmo. Mas outros pacientes que estão na mesma situação que seu Ailson podem não ter a mesma oportunidade. É que o ICT-DF vem enfrentando dificuldades financeiras. O instituto é particular e opera sem fins lucrativos. Apenas 5% dos atendimentos são realizados por meio de convênios com os planos de saúde. O restante dos pacientes chegam aqui pela regulação do SUS, por conta de um contrato com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Mas esse contrato venceu e ainda não foi renovado. O contrato ele foi extinto em 2021. Nós operamos com termo aditivo. Fizemos um termo aditivo, que a legislação permite um termo aditivo de 12 meses. O hospital não parou suas funções nesse período e ele se encerrou no dia 28 de abril. A partir daí, nós estamos recebendo por uma modalidade específica, que eu não sei entrar no mérito, que é uma modalidade que a Secretaria escolheu. Apesar de não ter atraso nos pagamentos anteriores, os valores do contrato também estariam defasados e não conseguem mais cobrir os custos dos procedimentos. A gente nem tem cobertura contratual nem para a cardiologia, nem para o transplante, mas o que nós estamos recebendo como remuneração foi o preço já existente desde 2016, que não paga mais a operação para o Sistema Único de Saúde, no que se refere ao atendimento do Instituto de Cardiologia e Transplante. O Instituto é o terceiro maior centro de transplante nacional de coração no país. Hoje, além do Distrito Federal, pacientes de outras regiões do Brasil são transplantados aqui. Hoje o Instituto de Cardiologia é referência nacional, né? Tanto em atendimentos de alta complexidade como em transplantes, né? A gente é um centro multitransplantador, que a gente presta serviços, né, e recebe pacientes vindo de quase o Brasil inteiro, principalmente da região centro-oeste e norte. Nós temos um volume muito grande tanto de transplante de coração, que nós estamos há muito tempo, já há mais de 5 anos, entre o segundo e terceiro maior centro transplantador do Brasil. No local também são realizados outros transplantes de órgãos sólidos, como rins, fígados, córneas e medula. Mas por conta do contrato também, um dos transplantes de medula já não está sendo realizado aqui há 2 anos. Esses pacientes que precisam do transplante alogênico de medula, eles estão sendo encaminhados para outros centros transplantadores. Então eles vão para outros estados. E como que funciona? Cada centro vai realizando a demanda, absorvendo a demanda primeiro do seu estado e depois ele absorve dos outros estados. Então eles acabam às vezes perdendo o tempo do transplante e morrendo em fila. Para a maioria dos pacientes, o transplante é a última esperança. A luz no fim do túnel parece distante de chegar. Segundo dados da Secretaria de Saúde, só este ano, até maio, aqui no Distrito Federal, foram realizados 303 transplantes. Mas mais de 1.000 pessoas estão na fila, também aguardando a sua vez chegar. Há 5 anos, o Robério conseguiu sair dessa fila de espera e passou para a fila de transplantados, que hoje no DF são mais de 18 mil. Só que depois do transplante, a luta não acaba, nem o acompanhamento médico. Se você for para um outro hospital, fica muito complicado, né? Igual hoje, se a gente for para a rede pública, fica muito complicado porque o médico não tem acesso ao nosso prontuário, não sabe o que a gente tem que tomar, qual remédio que a gente não pode tomar. Então é muito difícil. O interessante é que esse tratamento continue no hospital que foi transplantado. A interrupção do atendimento pelo SUS no ICT pode prejudicar pessoas que aguardam o transplante e também preocupa quem já passou pela cirurgia. A gente já tem algumas intercorrências no decorrer do período, né, que são problemas de saúde, e falta remédio, às vezes falta remédio na farmácia de alto custo. Então, assim, se não tiver uma assinatura desse contrato, eu não sei o que vai acontecer com o transplantado.
Principalmente os transplantados que fizeram o transplante aqui no ICTDF, né? Mas que alívio poder terminar essa reportagem agora com uma boa notícia. Em nota, o Instituto de Cardiologia disse ter iniciado uma fase de negociação com a Secretaria de Saúde e que espera firmar um novo contrato em breve. No Agora, o noticiário. A Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público e tornou réu por homicídio duplamente qualificado o policial penal Jorge Guaranho, que atirou contra o tesoureiro do PT, Marcelo Arruda. Para os promotores, o assassinato teve motivo fútil, em razão de desavença política. Os promotores responsáveis pelo caso afirmaram que não constataram a prática de crimes de ódio, discriminação ou contra o Estado Democrático de Direito. De acordo com o MP, não há na lei um trecho específico que possa classificar o assassinato de Marcelo Arruda como crime político. Não há no ordenamento jurídico pátrio, atualmente, nenhum tipo de previsão legal de tipificação penal que enquadre, que adeque a conduta ou que garanta a liberdade, nesse caso, contra a censura por parte de opinião política. Para os promotores, o homicídio duplamente qualificado foi motivado pela divergência política entre Arruda e Guaranho, o que mesmo assim não caracteriza como crime político. O Ministério Público também concluiu que o policial penal agiu sob o sentimento de raiva, o que pode agravar a pena e levar a condenação a quase 30 anos de prisão. Notoriamente praticado em razão de divergência político-partidária, o que torna o motivo fútil e que expôs a perigo terceiras pessoas. Laudos da perícia serão concluídos em até 10 dias e incluídos no processo. Os promotores não descartam que o assassinato tenha sido premeditado. Ele já sai imbuído de intenções não muito nobres, né? Então nós podemos dizer que sobre esse prisma pode sim ter havido uma premeditação. Guaranho segue hospitalizado. De acordo com o boletim médico, ele deixou a UTI e está consciente. Agora vai ter que responder pelo que fez. Você assistiu aquela série americana famosa, Game of Thrones? Eu acho que é americana mesmo. Uma das intérpretes da obra, a Emilia Clarke, virou assunto nas redes sociais depois de ter revelado que sofreu 2 aneurismas que colocaram a vida dela em risco enquanto ela atuava na série em 2011 e 2013. Os aneurismas da Emilia Clarke se romperam e ela relatou ter sentido uma dor insuportável quando tudo aconteceu. Está conosco agora para comentar o assunto o chefe e professor de neurocirurgia do Hospital de São Paulo, Feres Chadar. Doutor Feres, boa tarde, muito obrigado pela sua presença aqui no SBT. Uma coisa chocante no relato da Emily Clarke é que ela contou que perdeu parte do cérebro por conta desses aneurismas, mas mesmo assim ela não ficou com nenhuma sequela grave, né? Tá conseguindo falar, atua muito bem. Como é que é isso? Um milagre, me parece, viu? Boa tarde a todos. Para mim é um prazer participar. Então, o que acontece? O aneurisma cerebral é uma dilatação, tipo uma bexiga de aniversário, no ponto de ramificação de uma artéria cerebral. Você pensa no sistema arterial cerebral como se fosse uma árvore. E em uma daquelas ramificações do galho, você forma uma bexiga de aniversário, que é uma parede mais frágil. Se você assoprar a bexiga, até que ela se rompe. Então, o que acontece? Só que os aneurismas cerebrais, eles não estão dentro do cérebro. Esses vasos, eles estão ao redor do cérebro. Então, quando o indivíduo tem uma hemorragia cerebral decorrente de um aneurisma cerebral, a isso nós damos o nome de hemorragia subaracnoideia. E esse sangue, ele se distribui ao redor do cérebro. E aí, dependendo da intensidade do sangramento, 50% dos pacientes que têm esse problema morrem. Dos 50 restantes, 25 ficam com sequelas permanentes e 25 saem bem. Quando você fala em termos do cérebro, o cérebro ele é áreas eloquentes, ou seja, são áreas capazes de dar déficits neurológicos visíveis, perceptíveis para a pessoa, como a área do movimento, a área da sensibilidade,
a área visual, a área da fala, seja da compreensão da fala, seja da expressão da fala, e áreas não eloquentes, que grande parte das áreas cerebrais são não eloquentes. Então, quando ela teve grande parte do cérebro lesado, isso significa que, por exemplo, provavelmente ela teve uma hemorragia subaracnoideia e ela não teve uma lesão cerebral específica, ou ela teve alguns pontos que nós chamamos de pontos isquêmicos em várias áreas do cérebro, mas em áreas não eloquentes. E por isso que ela não apresenta sequelas neurológicas. Isso é possível? Claro que é possível. Coisa, né? Deixa eu terminar aqui a participação do senhor perguntando, existe algo que a gente possa fazer para prevenir esse aneurisma que a atriz teve na nossa vida, ou é um negócio que está meio no imponderável e a gente não sabe quem é que vai ter? Então, na realidade, nós não sabemos quem tem aneurisma. Eu posso ter um aneurisma, você pode ter. E quando, até na reportagem, quando ela fala que ela apresentou tonturas, alguns fenômenos, isso não caracteriza o aneurisma cerebral. O aneurisma cerebral, na grande maioria das vezes, ele se apresenta de forma silenciosa. Ele é silencioso. E quando ele se manifesta na grande maioria como um sangramento. Então esse paciente vai ter uma cefaleia súbita e intensa, é a pior dor de cabeça da vida dele. E pode vir com isso o quê? Uma coisa que se chama fotofobia. Ele começa a ver luzes, dificuldade, ele tem aversão à luz, fonofobia, aversão ao som, começa a ter dificuldade em movimentar a cabeça, chamada rigidez de nuca, sintomas semelhantes a uma meningite, por exemplo, como você tem a bacteriana. Então, quando ele se manifesta, o que favorece ele se manifestar, por exemplo? São pacientes que fumam, o fumo participa tanto da formação do aneurisma, quanto da ruptura. Ele aumenta em 10 vezes o risco de romper um aneurisma. Atividade sexual, muitas vezes quando o indivíduo tem cefaleia súbita intensa, durante o ato sexual, ele tem que procurar um médico, porque tem que descartar aneurisma cerebral. Hoje é muito comum ele romper nas academias, em atividades aeróbicas. E isso também, cada vez mais, pacientes que fazem uso de drogas ilícitas, como, por exemplo, a cocaína. A cocaína também está associada tanto à formação quanto à ruptura. E pacientes que têm tanto doenças do colágeno, rim policístico, síndrome de Ehlers-Danlos, como doenças que aumentam o fluxo da cabeça, como uma ave cerebral, fluxo cerebral. Então, como prevenir isso? Fazendo o quê? Eu sempre recomendo os meus pacientes a fazer uma ressonância nuclear magnética com uma angiorressonância nuclear magnética, pelo menos uma vez na vida. Faz esse exame, uma angiorressonância arterial e venosa. Por quê? Esse exame não envolve riscos. Esse exame ele não envolve injeção de contraste. Então, é um exame que ele permite o diagnóstico de grande parte dos aneurismas, é o menos sensível específico, mas é quase que isento de qualquer tipo de complicação. Doutor Feres, muito obrigado pela sua presença e por ter explicado. Bom trabalho para o senhor e até a próxima. Obrigado, eu que agradeço a unidade. Muito obrigado. A gente tem que lidar com essas notícias assim, colocando uma certa racionalidade e também contando com Deus, né? Porque ele listou ali alguns momentos que pode estourar o aneurisma. Na academia, durante atividade sexual. Pô, mas aí as pessoas não vão deixar de ter uma vida saudável, todo mundo, para prevenir. Mas, por exemplo, o fumo, dá para parar de fumar? Dá. E usar droga, pode parar de usar? Pode. Mas no final das contas, a saúde da gente está sempre na mão de Deus, né? Nessa quarta-feira, ontem, a cantora Anitta, falando em saúde, passou por uma cirurgia para o tratamento da endometriose. Esse problema atinge mais de 7 milhões de mulheres no Brasil. 40% delas têm dificuldade para engravidar. Quando a Anitta revelou ter endometriose e sofrer intensas dores, Jéssica se identificou na hora. A quantidade de exames conta um pouco dos 10 anos que ela levou para finalmente ter o diagnóstico. Até ansiolítico eu tomei, receitado por ginecologista, dizendo que, na verdade, eu era muito ansiosa. O endométrio é uma camada que reveste o útero.
A mulher tem endometriose quando o tecido cresce fora da região uterina, como trompas, ovários, intestino, bexiga. A causa? Atualmente, a medicina aponta predisposição genética em algumas mulheres. São necessários exames específicos para o diagnóstico. Uma ressonância magnética ou uma ultrassonografia com preparo intestinal, realizado por um radiologista com boa expertise no assunto, é fundamental para que a gente consiga planejar o tratamento mais adequado para aquela paciente. 1 em cada 10 mulheres sofre com endometriose. Só aqui são 7 milhões de brasileiras, como a Anitta, que enfrentam os diferentes sintomas. Entre eles, um ao qual as mulheres se acostumaram a ver como algo normal, mas que não é: a cólica menstrual. Tomava analgésico praticamente o mês inteiro. Uma semana antes eu já começava a sentir dores, que já me incapacitavam, de dor na perna, dor na coluna, dor na lombar. Mas tem ainda a dor na relação sexual para evacuar e urinar e a dificuldade de engravidar. Muitos hoje consideram como a principal causa de infertilidade feminina. Há tratamentos com remédios, mas na maioria dos casos apenas cirurgia para a remoção dos focos pode resolver. Nossa entrevistada, que tem 31 anos, operou há 6 meses, já não tem mais cólicas e agora tem um sonho a realizar no futuro. Eu ainda estou tentando engravidar e acho que em breve vou conseguir essa solução também. Vem bebê por aí. Vem bebê por aí. Boa sorte para ela, né? Estamos em plenas férias escolares em todo o país, por isso o assunto agora é a segurança das crianças. Como é que a gente evita acidente doméstico? A gente vai falar agora com o pediatra Henrique Gomes. Doutor Henrique, obrigado pela presença. Começo dizendo o seguinte: o ambiente doméstico é cheio de perigo, né? Tem piscina, tem fogão, tem tomada, produto de limpeza, vários outros que podem passar despercebidos pelo olhar de um adulto, né? Que já está acostumado a lidar com tudo aquilo e não vê muito perigo no dia a dia. Ontem, para o senhor ver, a gente mostrou o caso de uma criança que precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros porque prendeu a cabeça entre 2 pilastras dentro de casa, coitadinha, passou momentos de tensão até que os bombeiros foram lá e conseguiram tirá-la dali. Doutor Henrique, o que o pai e a mãe têm que ficar de olho em casa hoje para evitar ter que chamar o bombeiro num apuro desse? Então, na verdade, assim, durante as férias escolares é que tem um aumento substancial aí dos acidentes domésticos, né? Então a gente tem que ficar de olho justamente quem é que vai ficar com as crianças, quem é que vai tomar conta daquela criança quando ela está em casa. Vários são os acidentes domésticos que podem acontecer, desde afogamento, sufocação, quedas, intoxicação, ingestão de corpo estranho. Então você tem que sempre prestar bastante cuidado, porque a criança não é um adulto pequeno. Criança é criança e se comporta e pensa como criança. Eu sempre oriento os pais no consultório que é importante você ver o mundo pelos olhos da criança, né? Às vezes você sentar em casa para tentar detectar se tem algum sinal de perigo ali dentro de casa. E como você mesmo falou, né? Às vezes os problemas que passam despercebidos ali para os adultos viram uma curiosidade, né? E viram um problema ali na faixa etária pediátrica. Né? Então, Oi, pode falar. Não, eu ia dizer para o senhor, será que a gente consegue listar alguns dos incidentes e acidentes mais comuns? Por exemplo, sei lá, é quina de mesa, é tomada, é a criança que bebe um produto de limpeza, porque aí o pai e a mãe hoje já conseguem ter uma ideia do que precisa fazer em casa. Isso, e vai variar conforme a idade também, né? Por exemplo, crianças pequenas que estão começando ali a engatinhar e a andar, elas podem subir nos móveis, pode se afogar, não afogar só na piscina não, pode afogar no balde, afogar no vaso sanitário. Aí o pai fala, não, mas o meu filho nunca vai fazer isso. Não, mas ele está vendo com os olhos dele de pai, né? Mas pelas crianças, não. Então, os brinquedos têm que ser próprios para a idade, justamente para os pequenos não estarem engolindo peças. Brinquedos com pilha não devem ser dados para crianças pequenas. Ingestão de corpo estranho, né? Então, pequenos objetos que estão em casa ali tem que tirar daquele cenário aí para a criança não estar engolindo. É importante também não colocar móveis perto de janela, principalmente para quem mora em apartamento. O uso de telas também, tanto nas janelas quanto nas sacadas. São vários os problemas que podem acontecer. Né? Planta, por exemplo, quem mora em casa. É importante quando for comprar uma planta, ver se essa planta não é uma planta venenosa, porque pode ser que a criança está lá na curiosidade e acabe comendo ali um pedaço daquela planta e tenha que ir para o hospital de emergência. E produto de limpeza? Bom também ficar de olho, tudo tampado, num lugar alto talvez, né, para não ter acesso? Isso, no lugar alto, de preferência fechado também. Não é diminuta a incidência, a ocorrência, na verdade, de crianças que bebem, né, essas substâncias, que muitas vezes até são cáusticas. E se você prestar atenção, o rótulo desses produtos se parece, inclusive, com o rótulo, por exemplo, de um iogurte. Credo. Não é incomum, inclusive, na periferia, em algumas cidades, principalmente do interior,
as pessoas manipulam essas substâncias de limpeza colocando dentro de garrafa de Coca-Cola. Né? E aí a criança, ela não sabe, né, que ali é um produto de limpeza e acaba bebendo e muitas vezes acaba gerando problema futuro, né, como uma queimadura ali no esôfago, no estômago, trazendo problema maior posteriormente. Nossa, excelente alerta que o senhor faz. Muito obrigado, viu, pela presença. Esse aí da garrafa PET não tinha passado pela minha cabeça, mas faz todo sentido. Em todo lugar, tá? Não é só na periferia, não. Às vezes na casa da gente aqui no centro de Brasília, a gente também pega ali um vasilhame, uma garrafa, reutiliza, Mistura bota um sabão em pó, um sabão líquido, Então, um amaciante. A dica, na verdade, é você proteger o ambiente, aquele ambiente que a criança vai ficar, você tem que fazer barreiras físicas, tentar observar naquele local se não tem nada que a criança possa mexer, deixar um cuidador adulto com essa criança, porque criança não cuida de criança, né? É a máxima. Né? Sempre deixar um adulto tomando conta e prestando atenção. Exatamente. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado. Oi, gente, hoje tem mais um jogaço da Copa América Feminina, Brasil versus Peru, e o Luiz Alano mandou um recado pra gente. E hoje, 9 da noite, as nossas meninas da Seleção Brasileira de Futebol estarão de volta a campo na Colômbia, defendendo a sua liderança e invencibilidade na Copa América Feminina. Brasil e Peru é hoje às 9 da noite. A seleção brasileira está a 3 jogos de confirmar o 8º título da Copa América e confirmar também presença na Copa do Mundo de Futebol Feminino e nas Olimpíadas de Paris. É hoje, 9 da noite, Brasil e Peru, aqui na tela do SBT. Valeu! Agora nós estamos na praia. Na icônica Jungle Gym, no México, o pessoal do Complexo Na Praia inaugurou a Beach Gym. O espaço, como de costume, lá no Na Praia tem uma área fitness fincada na areia. Mas a novidade desse ano é que o ambiente da O2 Fitness foi montado com equipamentos feitos em madeira, bambu ou pedra. O repórter Maicon Leão está lá e fala com a gente ao vivo. Olha, você vê que crossfiteiro mesmo, marombeiro mesmo. Quantos quilos tem essa tora de madeira aí que você está levantando, Maicon, para fazer esse bíceps aí? Vou te falar, precisa de muita energia, viu? Esse aqui é o pagamento daquelas comidas que eu apresentei pra vocês. Boa tarde, o microfone ficou até leve. O peso ao certo, eu não sei, tem mais ou menos quantos quilos aqui, Pamela? Esse aqui, vamos... Ele tem 17 quilos, malta, tá vendo? É por isso que o bíceps fica forte. Igual você falou, o diferencial dessa academia, que veio com a inspiração direto do México, é justamente os outros aparelhos. Você percebe pelos pesos, a forma como tudo aqui é diferente. Eu ainda vou te mostrar, tem muita novidade, mas quem vai explicar pra gente direitinho a ideia, como que tudo surgiu, é o Josiel, um dos idealizadores da academia. A ideia é fugir do convencional, né? Boa tarde. Boa tarde, tudo bom, Maicon? A ideia era justamente essa, fugir um pouco desse modelo tradicional de academia, que é a academia toda de ferro, né? E a gente teve uma inspiração, que é a academia de Tulum, e a gente falou, pô, projeto tão diferente como na praia, merece algo bem diferente também, e a gente idealizou essa academia aqui toda de madeira, com esse espaço lindo, essa vista maravilhosa aí. Pra começar, o visual que você treina já é de frente pro Lago Paranoá, com o pé na areia, então assim, já é um clima diferente demais. E qual que é a resposta que vocês têm sentido do pessoal? Porque a gente percebe que toda hora sai alguém feliz daqui. O pessoal tá adorando, né? Todo final de semana é uma aula diferente, uma energia diferente, né? E até agora a gente tá indo pro 4º final de semana e feedback foram todos positivos aí. Tem muito mais novidade nos próximos finais de semana aí. E aqui a gente testa feedback ao vivo, vou inclusive atrapalhar o treino da minha amiga aqui que tá concentrada. Me conta uma coisa. É bom demais treinar assim, né? Com o pé na areia. É a praia do brasiliense? É na areia, tudo que o brasiliense precisava. Ar livre, os pesos de madeira, tudo diferente, bem mais fácil. E aí, Maicon, bora? O treino rende... Bora? Eu vou deixar pra você mostrar pra gente. Mostra pra gente como é que funciona. Aqui, ó, malta, tem a telinha pra você ir montando de acordo com a sua capacidade. Ela vai colocar o outro peso de lá e vai fazer o agachamento agora pra mostrar pra gente como é que funciona. E mais, dá pra colocar, por exemplo, não nesse daqui, mas a gente vai mostrar daqui a pouco, por exemplo, uma criança aqui pra você interagir, brincar com a família. E vamos lá mostrar pro pessoal de casa. Vamos fazer o próximo, hein? Ah, é pra eu fazer também? Não é só pra você mostrar, não? Tem que viver a experiência na praia. Então bora, aqui a gente não arrega, a gente mostra, mas acho que a gente pode diminuir o peso um pouco. Acho que a gente pode tirar esse... Segura aí, por favor. Vamos, ela me orienta aí. Segura aqui, como é que é? A base maior é o equilíbrio aqui, Aham. tá? Tirou Levanta. a base, isso.
Chegou pra trás. Afunda o pé na areia primeiro Aqui. e desce com o quadril. Isso. Quase cair pra frente. Sem jogar o joelho pra frente. Desce com o Aham, quadril. Joga desce. o bumbum lá atrás. Isso. Isso. E agora sobe, põe de volta Não, e vamos seguir mostrando. Vamos vir passar um dia aqui. É desse jeito. E o melhor de tudo é que tem um acompanhamento, né, Pão? Exatamente. A gente estamos aqui dispostos e disponíveis para ajudar todo mundo. Obrigado, viu, Pão? Vamos continuar andando, porque quem vai falar com a gente agora é justamente o Paulo, também um dos idealizadores aqui da academia. Já tô com falta de ar, porque... Nem começou ainda. Nem começou ainda. E me conta uma coisa, a gente estava falando que o diferencial, além de todos esses equipamentos e tudo que a gente tem, é a forma também de querer interagir com a família, que é um treino que dá para você, por exemplo, trazer os filhos para participar e tudo mais, né? Não, a ideia é justamente essa. Você pode treinar com os seus filhos, fazendo uma brincadeira, levando eles para brincadeira, ou você pode trazer um amigo e fazer um treino diferente, como a gente vai testar agora com o Michael. A diferença é que agora não sou eu que vou puxar o peso, né? Não, agora você é o meu peso. Então bora lá, eu sento de cá. Isso daqui, gente, é o que você pode fazer, por exemplo, com o seu filho. Inclusive, senta a criança aqui, que no caso eu sou o representante da criança, e ele vai fazer de acordo com a capacidade. Às vezes você pensa, nossa, eu não dou conta de puxar alguém. Vocês viram no início do jornal que eu consegui. Então, assim, o equipamento favorece para o treino diferenciado, justamente para que você tenha até um rendimento melhor. Você fica mais motivado, né, Paulo? Não, é. E aí qualquer pessoa consegue fazer. Então, assim, é uma experiência muito diferente de treino, né? Quando a gente... Pera aí, deixa eu levantar aqui que a gente continua continua a nossa conversa. Nem parece que era ele quem estava puxando o peso. Quando a gente criou essa ideia da inspiração em Tulum, é justamente para fugir do convencional, né? Hoje a gente treina no ar-condicionado, dentro da academia, e às vezes fica uma experiência cansativa. Então aqui é a oportunidade da gente vir um final de semana, fazer uma experiência diferente. Nós estamos abertos todos os dias. Então, assim, é para ser um treino muito gostoso, né? A gente tem os chuveiros espalhados pela academia, as meninas treinam de biquíni, pode treinar de sunga. Já pega a marquinha enquanto isso? É, você sai daqui já bronzeado, já pronto para a próxima. Josiel, chega aqui também para a gente esclarecer para quem está em casa, claro, como é que funciona para participar. Às vezes a pessoa fica, nossa, é complicado, mas tem programação, por exemplo, você vir passar um dia para fechar o mês inteiro? O mês inteiro. Hoje nós temos pacotes mensais, onde você tem direito a todas as aulas coletivas, mais a BTG. Ou se você quiser somente fazer uma diária, trazer seu filho, sua família, a gente tem essa opção também. A gente está aberto aqui todos os dias, a partir das 8 da manhã, encerrando às 21. Convido a galera para conhecer aqui. E além do treino aqui, vocês têm também outra opção. Vamos mostrar ali, tá chegando aqui o meu parceiro André, que depois do treino, o corpo, claro, precisa dar uma recarregada. E aí é onde entra o diferencial, André. É isso aí, nós estamos aqui com o Espaço Recover AF no Na Praia, junto com o O2. Para quem está em casa entender, o que acontece aqui? Aqui nós vamos fazer o seguinte, o pessoal que está treinando está ali com as veias todas dilatadas, com os músculos fortes. É um espaço de reabilitação funcional. Então você vai conseguir recuperar todo o treino que você fez, pronto para outra, para curtir essa diversão que está maravilhosa. Como é que funciona? Aqui nós vamos fazer o seguinte, a respiração é o principal aliado do ser humano. Gente, para quem está em casa só entender, essa água aqui, ela tá com gelo, bem gelada. E aí eles me desafiaram a encerrar esse link, malta, justamente passando por esse exercício, já que eu fiz o treino, então como é que funciona agora para entrar? Então vamos bem devagar, respirando, inspira pelo nariz, expira pela boca, inspira e expira. E aí vai descendo como? Tá virando pra mim? Isso, vai descendo devagarzinho. Bem devagarzinho. Gente, essa água tá gelada, mas de um nível que vocês não estão entendendo. Respira, e concentra. Explica pra quem tá em casa, principalmente, os benefícios, porque não é só entrar na água gelada, né? Não é simplesmente entrar na água assim, colocar o gelo e entrando aí, ó. A surpresa, tem que... Quais os benefícios que tem pro corpo isso? Quando você está imerso na água, todo o seu sistema nervoso central, que são as vísceras e os órgãos, eles fazem a captação de todo o sangue do corpo. Você está vendo que você já está com dificuldade de respirar. É normal, porque essa região aqui tem o diafragma e nós estamos o quê? Com muito sangue nessa região. E a periferia, que são as mãos e os pés, eles começam a doer justamente por isso. Tem que ficar quanto tempo aqui dentro? Você que está iniciando hoje, 3 minutos. Marca aí, galera. Vamos ver, 3 minutinhos. E sorrindo. Relaxa o ombro. Relaxa o ombro. Isso. Então é isso, malta. Curte o sol. Aí, ó, bem tranquilo. Então é isso, malta. Só ver um pouquinho, por favor.
É isso, eu vou ficar por aqui cumprindo os meus 3 minutos, fiz o treino, mostrei pra quem tá em casa, vale a pena. No início realmente dói, porque afinal é uma água bem gelada, com gelo mesmo, a gente viu eles virando o balde aqui, mas o corpo vai acostumando. Eu espero sentir esses benefícios. É com você. Obrigado, Maicon. Deixa eu agradecer de pronto aqui a equipe toda da O2 Fitness e Na Praia. Você viu, várias vezes o Maicon precisou largar o microfone para poder demonstrar as atividades e a gente teve excelentes repórteres por um dia ali. Queria só pedir para o cinegrafista que está contigo, Maicon, só fazer uma panorâmica aí, porque eu estava preocupado das pessoas terem que necessariamente malhar debaixo do sol quente, mas não, vocês viram que tem ali uma parte que é coberta, então embora esteja ao ar livre, você está protegido do sol nas horas mais quentes do dia. Óbvio que se quiser tomar um bronze, né, ativar a vitamina D, tem uma parte ali de sol para você usar, mas se tiver com medo de que não vai conseguir fazer atividade física porque é debaixo de um sol rachando, esse medo você pode ficar despreocupado. Isso está dentro do complexo do Na Praia e essa academia que é chamada de Beach Gym foi inspirada na Jungle Gym, que é icônica, do pessoal do mundo fit, todo mundo conhece, que fica em Tulum, no México, tá chiquérrimo e eu agradeço a você, Maicon Leão, por sempre topar nos nossos desafios e agora tá lá imerso na banheira de gelo. O homem foi falando assim, ó, pode ficar tranquilo que se você tiver uma dificuldade para respirar é normal, se der uma tontura é normal, se der... se desfalecer um pouquinho é normal, brincadeira. Obrigado, Maicon, até já. Noticiário. Operação SOS Idoso. Após denúncias, policiais da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes contra a Pessoa Idosa prendeu um morador de rua que estava xingando e também ameaçando idosos na Asa Sul. O acusado, que já tinha um mandado de prisão em aberto no Rio de Janeiro, resistiu à prisão e também foi detido por desacato. Guilherme Glória. Pois é, Malta, ele não só xingava e ameaçava, como tinha um comportamento completamente violento. A gente tem imagens, inclusive, que a gente recebeu, e quando a nossa produção enviou para mim esses vídeos e eu vi, eu sinceramente achei um absurdo. O homem revoltado ali, ameaçando as pessoas, e aí pega carrinhos desse supermercado na Asa Sul, começa a jogar para um lado e para o outro, enfim, estava bem violento. Mas o interessante é que a Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou por Orientação Sexual ou contra a pessoa idosa ou com deficiência, conhecida como a DECRIM, já tinha recebido diversas queixas e diversas denúncias desse homem de 42 anos, que era uma pessoa em situação de rua, fazendo sempre essa mesma coisa. E ele tinha uma preferência, vamos dizer assim, apesar de fazer uma confusão geral, ele tinha uma preferência por ameaçar e amedrontar pessoas idosas. A delegada Ângela Maria dos Santos, da DECRIM, vai conversar com a gente agora. Delegada, como a gente conversava, esse homem ele tinha um comportamento violento já há bastante tempo, vocês já vinham recebendo denúncias. Ontem, felizmente, conseguiram chegar até a prisão dele, né? Boa tarde. Boa tarde a todos. Então, a Delegacia DECRIM recebeu essa denúncia de vários fatos ocorridos anteriormente e chegou a DECRIM justamente por ele atacar geralmente pessoas idosas, e a delegacia trabalha com a repressão aos crimes contra os idosos. Então foi feito um levantamento por meio das imagens e se chegou à autoria e que essa pessoa teria um mandado de prisão em aberto no Rio de Janeiro, e ontem a nossa equipe conseguiu efetuar a prisão. Lá no Rio de Janeiro era mais ou menos a mesma forma de atuação, né? Isso, são crimes semelhantes, tanto contra a honra e também crimes de desacato. Então havia esse mandado que foi cumprido e ele praticamente outras ocorrências aqui no DF também com situações semelhantes. Agora, quando chegou na delegacia, o comportamento dele de violência, de desrespeito continuou, né? Ele começou a xingar os policiais lá. Como é que foi no momento em que ele chegou na delegacia? Sim, a equipe efetuou a prisão e ele não esboçou reação no momento da prisão, não deu trabalho. Quando chegou ao departamento, a delegacia ficou no departamento de polícia especializada, com várias pessoas ali na frente da delegacia, ele começou com um comportamento tanto agressivo e também desrespeitoso, com xingamentos muito ofensivos aos policiais, tanto os policiais que efetuaram a prisão, quanto os policiais da delegacia. E, em razão disso, ele também foi autuado em flagrante pelo crime de ameaça e desacato. Ele apresentava sinais de embriaguez ou de que estava sob efeito de entorpecente ou alguma coisa, delegado?
Não, visivelmente ele não tinha nenhum indício que ele estivesse sob efeito de drogas ou bebida alcoólica, né? O que apresentou para a gente mesmo foi um grande desrespeito mesmo com o outro, né? E especialmente com a equipe que o prendeu e que estava na delegacia. Como já foi dito, ele vai responder por desacato também por conta desse comportamento na delegacia, que outros crimes, e como é que fica também a situação do mandado lá do Rio de Janeiro? Então, ele passa pela audiência de custódia e que é comunicada à vara que expediu o mandado de prisão nele no Rio de Janeiro, e ele fica à disposição da Justiça, ou para ser recambiado para o Rio, ou para que seja cumprida essa prisão aqui mesmo no DF, fica a critério do juiz pelo qual ele passar pela audiência de custódia. Delegada Ângela, obrigado aí pelo trabalho. A gente espera que ele cumpra aí por esses crimes, né, a pena necessária, e idosos, pessoas com deficiência, pessoas que vão sofrer crime de racismo ou por uma questão de preconceito, por orientação sexual, podem contar com o apoio da DECRIM. Voltamos para o estúdio. Muito obrigado, Guilherme. Eu queria lembrar aqui as pessoas em casa que essa questão dos moradores de rua é uma questão que a gente está vivendo aqui em Brasília, o pessoal de São Paulo também, de outras grandes cidades brasileiras também e outras grandes metrópoles no mundo. É fácil resolver? Não é. Mas pode passar a mão na cabeça de quem cruza o limite e age com violência contra outra pessoa? Não pode. Então, o morador está na rua, a gente tem que oferecer uma possibilidade dele ter um lugar digno para ele morar, dizer, olha o seguinte, tem esse abrigo aqui, você topa morar aqui? Óbvio que tem regra, tem que entrar tal horário, sair tal horário, as refeições são em tal horário, a gente pode te oferecer dignidade. Quer vir para cá? Não quer continuar na rua? Então fica. Mas ameaçar as pessoas não pode, porque senão você vai deixar de ser um morador de rua e vai passar a morar na cadeia. Eu vou chamar agora a repórter Larissa Arantes para falar com a gente sobre um assunto que tem afetado a vida de todos nós. Ô Larissa, essa semana a gente falou bastante sobre a ação do Ministério da Justiça que suspendeu as atividades de 180 empresas de telemarketing abusivo. Agora, o governo está divulgando a criação de um novo canal de denúncias para os consumidores. Boa tarde para você. Ei, Malta, boa tarde para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Exatamente, a gente conversava segunda-feira sobre essa decisão do Ministério da Justiça e da Secretaria Nacional do Consumidor, mas ainda naquele momento não havia esse canal direto, esse canal unificado para que os consumidores possam, então, fazer essas denúncias de empresas que insistem no telemarketing abusivo. Então, o Ministério da Justiça lançou oficialmente, é um formulário eletrônico, nele os consumidores precisam colocar as informações completas ali, o número de identificação, se houver, o DDD e outras informações, por exemplo, que se forem possíveis de serem captadas ali no momento daquela chamada, principalmente em relação ao nome da empresa ou mesmo o nome da companhia de telemarketing. E aí, para reforçar, né, para quem está nos acompanhando, caso ainda esteja recebendo essas ligações sem autorização para a oferta de serviços e produtos, o link, né, para esse formulário, Malta, é o denuncia-telemarketing.mj.gov.br, né? Já na segunda-feira também a gente conversava com um representante do Procon DF, Malta, e ele destacava ali a importância dos consumidores ajudarem os Procons a fazerem esse monitoramento para saber se de fato as empresas iriam cumprir com a suspensão das atividades, né? Lembrando, a multa diária estipulada pelo Ministério da Justiça para as companhias que descumprirem a determinação é de R$1.000 por dia, podendo chegar a 13 milhões de reais caso essas empresas sejam condenadas nos processos que estão sendo instaurados tanto pelo Ministério da Justiça quanto pela Secretaria Nacional do Consumidor. Malta. Obrigado, Larissa, pelas informações. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta já. A gente tem agora também uma dica para você que esteja procurando emprego. A Grau Educacional começou hoje uma feira de oportunidades que oferece mais de 400 vagas de estágio e emprego no Gama. Conosco está o Marcos Salvini, organizador da feira, que vai explicar como as pessoas podem participar dessa seleção. Marcos, boa tarde para você. Conta pra gente como é que o pessoal se inscreve. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, telespectadores. Então, a inscrição é feita presencialmente, né? Essa é a terceira edição da feira, a primeira aqui no Gama.
feira ela será de 9 às 17 horas. Portando um currículo, vir aqui na nossa escola. Completo isso. As vagas de empregos, elas são oferecidas pela nossa agência de emprego e também pelos nossos parceiros, né? São aproximadamente 400 vagas. Ixi, caiu. Mas eu queria que a gente, até o final do jornal, pelo menos dissesse o lugar certinho, porque eu não entendi. A gente vai colocar uma tarja já, tá? Ó, feira de oportunidades com mais de 400 vagas até às 5 da tarde de hoje. Então, para você que está precisando, ó, grau técnico Gama no setor central. Que bom, porque aí você pode até lá se informar e quem sabe tem uma vaga importante para você. Ah, e leve o seu currículo, tá bom? O Tribunal do Júri condenou a 39 anos de prisão o homem que roubou, estuprou e matou a auxiliar de serviços gerais Pedrolina Silva, de 50 anos, em 2019. O Tribunal do Júri de Brasília condenou Rômulo Ramos Siqueira a 39 anos de prisão. Na sentença, os jurados aceitaram todas as denúncias: homicídio qualificado por feminicídio, motivo fútil, meio cruel e que impossibilitou a defesa da vítima. Ele foi condenado também por roubo e estupro contra Pedrolina Silva, na época com 50 anos. A auxiliar de serviços gerais era uma mulher alegre, divertida e cheia de vontade de viver. Mas no dia 1º de setembro de 2019, ela teve a vida interrompida por Rômulo. Era domingo de manhã. Pedrolina tinha marcado de se encontrar com uma amiga nessa parada de ônibus aqui da L4 Sul. As duas juntas iam passar o dia em um clube. Mas quando essa amiga chegou, já era tarde. Pedrolina já não estava mais aqui. Ela tinha sido atacada e levada por um criminoso que estava armado com uma faca. As imagens da câmera de segurança de uma faculdade particular em frente à parada mostram um homem correndo em direção ao ponto de ônibus às 9h42 da manhã. A vítima é atacada, tenta se defender, luta com o suspeito, mas é rendida e arrastada pelo criminoso. Logo em seguida, 2 ciclistas passam em alta velocidade. Da parada de ônibus, a auxiliar de serviços gerais foi trazida para essa região de mata. Fica próximo ao local em que ela foi abordada pelo criminoso e também às margens do Lago Paranoá. Aqui, ela foi estuprada e morta com um golpe de faca no pescoço. O corpo só foi encontrado dias depois. O aparelho celular da vítima ajudou a polícia na identificação. Na época, segundo a polícia, um homem de 20 anos, preso por estupros na região, chegou a confessar o crime. Mas logo as investigações descartaram a participação dele e chegaram até Rômulo. A identidade do assassino foi descoberta a partir do exame de material genético. O criminoso trabalhava como vigilante no serviço de limpeza urbana, próximo ao local onde a mulher foi morta. Segundo a polícia, no dia do assassinato, o vigilante disse que só queria roubar o celular. Ele foi ao local de trabalho e pegou uma faca. Depois de abordar a vítima, decidiu estuprar a mulher e depois matá-la para não ser identificado. Quando matou Pedrolina, Rômulo tinha 24 anos. Esse foi o primeiro crime que ele cometeu depois da maioridade. Mas, quando adolescente, já tinha sido apreendido inúmeras vezes, inclusive por matar uma pessoa. A Polícia Militar prendeu, na manhã de hoje, um ladrão suspeito de assaltar uma mulher na quadra 116 da Asa Norte e um vídeo mostra o momento do crime. O bandido estava numa bicicleta, olha só, usando uma tesoura como arma. Durante o roubo, ele e a vítima entram em luta corporal. A mulher, para impedir o assalto, até cai no chão, vocês estão vendo, né? E depois de levar alguns golpes de tesoura na região do tórax, ela consegue se soltar. Depois dessas imagens que foram divulgadas na internet, os policiais militares que estavam em patrulhamento na Ponte do Bragueto identificaram um suspeito com as mesmas características desse homem que foi filmado. Ele foi levado para a 5ª Delegacia de Polícia e autuado pelo crime de roubo. E pasmem, ele estava preso até 4 dias atrás, tá bom? Saiu e cometeu mais um crime. Com uma tesoura, enfiou esse objeto cortante no tórax da mulher. Que coisa horrível. 4 dias atrás estava preso, tá? E hoje, de novo, está colocando a vida de outra pessoa em risco. O Diário Oficial da União trouxe nessa quarta-feira a portaria que libera os aumentos para o Auxílio Brasil e o Vale Gás. O prazo de atualização dos dados do Cadastro Único foi prorrogado até outubro. A medida foi suspensa durante a pandemia, mas agora voltou a ser obrigatória para quem está inscrito no Auxílio Brasil. É o caso de dona Iracilda. Esse dinheiro já me contado certinho para minha dívida. Pagar meu aluguel,
pagar meu gás, entendeu? A busca pelo recadastramento também é grande em São Paulo. Esta senhora chegou de madrugada. Ia dar 3 horas quando nós chegamos. Aí, graças a Deus, nós conseguimos pegar a senha hoje. O novo Auxílio Brasil passou de R$ 400 para R$ 600. Será pago de agosto a dezembro. A portaria que regulamenta o benefício também traz o novo Vale Gás, correspondente a um botijão de 13 quilos a cada 2 meses. Antes, o Vale só bancava metade do preço. A mudança no valor do auxílio faz parte da PEC dos benefícios aprovada no Congresso Nacional. Com a inclusão de mais de 1,5 milhão de famílias prevista pelo governo federal, os custos ao governo devem chegar a 26 bilhões de reais. A Confederação Nacional dos Municípios fez um levantamento e identificou que, mesmo com a ampliação do programa, mais de 2 milhões de famílias devem ficar na fila de espera do Auxílio Brasil, um contingente já inscrito no Cadastro Único. Os cidadãos se cadastraram, não estão recebendo esse auxílio, estão aguardando, eles batem na porta da prefeitura, lá no CRAS, onde eles vão se cadastrar, né? E aí a prefeitura está suportando lá na ponta. O voucher mensal de R$ 1.000 para caminhoneiros e taxistas, também aprovado em proposta de emenda constitucional, não é citado na portaria. Vai aguardar a regulamentação, mesmo com o início do pagamento previsto para agosto. Hoje, às 5 da tarde, começa mais um Capital Moto Week para os amantes do motociclismo e também do rock. Pete Raimundos, Capital Inicial, Paralamas do Sucesso e mais uma programação muito extensa que vai até domingo. A repórter Vitória Mello está na Granja do Torto ao vivo. Vicky, é com você. Oi, Felipe, boa tarde novamente a você, boa tarde a todos. Pois é, depois de 2 anos de pandemia, o Capital Moto Week está de volta. Só para ter ideia, né, são esperadas mais de 800 mil pessoas ao longo dos 10 dias de evento. Esse é o maior evento de motociclismo da América Latina. O Pedro Afonso, que é o organizador aqui do Capital Moto Week, está aqui ao meu lado e vai explicar para a gente detalhes, porque o evento está recheado de atrações, né? Depois de 2 anos aí de pandemia, esse ano voltou com tudo, né, Pedro? Boa tarde. Boa tarde, é isso mesmo. Esse ano o Capital Moto Week volta com tudo. Estamos aí com 250 mil metros quadrados de área construída, várias experiências. Então nós temos uma tirolesa, que é uma grande novidade esse ano no evento. Temos a roda gigante, o bungee jump, mais de 70 shows. Temos 30 opções de gastronomia. A gente entende que Moto Week é uma porta de entrada, uma apresentação de Brasília. Então a gente quis mostrar um pouquinho do que a nossa capital tem de melhor. São esperadas mais de 800 mil pessoas ao longo desses 10 dias, né? Pessoas que já começaram a chegar por aqui. É isso mesmo, a ansiedade do pessoal já começou cedo, então mais uns 10 dias o pessoal já está acampado por aqui. São 800 mil pessoas vindas de todos os estados brasileiros, de mais de 10 países em 5 continentes essa edição. E a importância, né? Eu acabei de comentar que é o maior evento de motociclismo da América Latina e um dos maiores do mundo. Qual a importância do Moto Week? Acho que a relevância do Moto Week ela passa por vários aspectos, né? Desde a geração de renda, movimentação econômica no Distrito Federal. Então, em 2019, foram mais de 55 milhões de reais movimentados fora dos muros da Granja do Torto, com serviços turísticos, né, desse público que vem de fora. Tem a parte de empregos também, então esse ano a gente está com uma expectativa de 40% a mais de empregos, chegando aí aos 12 mil postos de trabalho nessa edição. E, claro, mostrar que Brasília, de fato, é criativa. E tem show pra caramba, né? Hoje mesmo já começa uma programação aí recheada. É isso, hoje nós estamos aqui abrindo com Raimundos, amanhã temos Pitch, no sábado Biquíni Cavadão, domingo Blitz, na semana que vem Detonautas, Dead Fish, Paralamas do Sucesso, Capital Inicial, além, é claro, dos 4 palcos temáticos que funcionam aí todos os dias, para atração para todo mundo. Só para quem está em casa, Felipe, eu vou pedir para o Leandro Bioni mostrar aqui um pouquinho dessa avenida principal, porque, Pedro, aqui é uma avenida principal do evento, aqui tem diversas coisas para se passear, para se fazer uma programação enorme aí para o fim de semana. A opção não falta, né, aqui? A ideia é justamente criar ambientes diferentes para atender a todos os perfis de público que frequentam o Capital Moto Week. Então, aqui nessa avenida principal, nós temos o Motobar, que é um dos grandes hits aqui do Moto Week. Temos o Lady Bikers, que é um espaço dedicado ao empreendedorismo feminino, à economia criativa, tem um palco de conteúdos. Ao final da avenida, temos o Saloon também, que é um espaço temático, cenografado, com mais de 20 shows. E entre todos esses pontos, nós temos, é claro, todos os nossos parceiros, os nossos apoiadores, cada um com uma experiência própria e individual para cada público. Obrigada, Pedro. Eu vou pedir para a gente chegar até ali, porque tem um pessoal que já está
aqui acampado no MotoWeek. Eu vou falar aqui com eles, Felipe, porque eles estão aqui aproveitando já a quinta-feira. E vocês já estão aqui, boa tarde, já estão aqui prontos para o evento começar. Pô, com certeza. Já esperando, já para curtir o evento à noite aí. Vocês chegaram aqui quando? Ontem à noite. Aí hoje de manhã já a primeira coisa que fez, veio conhecer o local. Me conta, então vocês vieram do Rio de Janeiro para Brasília, vieram de moto, como que vieram? Qual a expectativa que estava para esse evento? Já é o segundo ano que a gente vem aqui, viemos em 2015, estamos voltando esse ano. Saímos ontem de madrugada, foi uma estrada boa e agora é só a expectativa de começar mesmo os shows e curtir mesmo, porque o evento é muito bom. Sim, então assim, vale mesmo a pena, vocês saíram do Rio, pegaram horas aí de viagem, então tudo isso para estar aqui, qual a importância desse encontro aqui para vocês? É um dos maiores eventos de motoclube do Brasil. Né? Acho que é um dos maiores da América Latina. A gente costuma muito em eventos de moto, então a gente sabe que a estrutura aqui é muito boa, os shows são muito bons, então vale muito a pena. Tem gente de todo o Brasil aqui você encontra gente de todos os lugares. Estava vendo Maranhão, Rio de Janeiro, do Sul, então quer dizer, vale muito a pena. Muito obrigada, gente. Bom evento, aproveitem bastante. É isso, Felipe. A programação começa hoje às 5 da tarde e vai até o dia 30 de julho. Aí, fim de semana chegando, quem não tem ainda o que fazer, agora tem uma opção. Capital MotoWeek começa hoje. Obrigado, Vicky. Obrigado mesmo. E a você de casa, obrigado pela audiência. Agora você vai ver o esporte com recorde de público no Mané Garrincha, 65 mil pessoas. Vai começar agora. Obrigado, até amanhã. Tchau.